Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vídeo 3. Como já vimos, cada bem-aventurança mostra uma parte do caráter do crente, que é parte do caráter de Jesus. E por isso que ele é bem-aventurado. Existem aí 3 princípios que derivam dos versículos 11 e 12, né, e que mostram o que o justo ou crente é. Primeiro, o crente, ele é diferente do não crente. Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso ele disse em Mateus 10, 34 e 35. A perseguição, quando alguém se converte, começa na própria família, né? Porque Jesus traz divisão, traz espada, como ele falou aqui. Isso é uma realidade. Isso foi realidade na minha vida, quando entreguei a vida a Jesus, é realidade na vida de todo crente verdadeiro. Então, a vida do crente, ela é diferente da vida do não crente. Segundo, a vida do crente é controlada e dominada pelo Senhor Jesus. O versículo 11 termina com a frase que diz: bem-aventurados perseguidos por minha causa, né? Por causa da justiça, e depois ele diz por minha causa. Logo, ele é perseguido porque ele vive pela causa do Senhor Jesus, pela causa do reino de Deus e por nenhum outro motivo. O crente, ele não pertence a si mesmo, ele pertence a Deus, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Logo, a vida dele é controlada e dominada pelo Senhor. É o Senhor que dirige a vida do crente, é o Senhor que dirige a vida do seu justo. Terceira coisa, a vida do crente é controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Jesus diz no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha como Abraão, em Hebreus 11, e muitos outros lá deram exemplo, porque eles esperavam algo diferente. Abraão, está escrito, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então eles tinham um alvo, o reino de Deus. Moisés também preferiu a vergonha, né, do povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, sendo um príncipe no Egito. Ele escolheu essa vergonha porque ele tinha um alvo, o reino de Deus, Cristo. Então, o não crente, ele não quer pensar sobre morte, sobre mundo vindouro, sobre essas coisas, porque não tem esperança disso. Ele não conhece a Deus, né? E o que ele conhece é quase nulo, e ele distorce a realidade do céu, né? Ele distorce totalmente o que é o céu, então ele não tem expectativa nisso. Então, quando o crente é perseguido, o que ele deve fazer? Continuando mais aí nos versículos 11 e 12. O crente, quando é perseguido, ele pode ser atacado com violência, ele pode ser preso, ele pode ser morto, como alguns lá de Hebreus 11, como Estevão e outros ao longo da história da humanidade, daqueles cristãos verdadeiros. Então, ele pode ser preso, ter os seus direitos básicos restringidos, como acontece em muitos países hoje ao redor do mundo. Ele pode ter a perda de um emprego, ou pode ser difamado por parentes e por falsos irmãos. Então, o que ele deve fazer? Algumas dessas coisas já aconteceram comigo. Primeiro, ele não deve retaliar. Cuidado com as críticas, quando você critica aqueles que te atacam, quando você retruca, quando você fala para eles ou para outros, né? E reclama e murmura,
isso você não deve fazer. Outra coisa, ele não deve ficar ressentido, ele não deve retrucar, mas se ele ficar ressentido, ele vai perder a graça de Deus, porque o ressentimento faz com que a pessoa perca a graça de Deus na sua vida e começa a viver em amargura. E essa amargura é uma raiz que brota e começa a contaminar outros. Terceiro, ele não deve se sentir deprimido, para baixo, né? Às vezes ele não fala, às vezes ele aparentemente não está ressentido, mas ele começa a ficar deprimido, não por causa, ele não deve se sentir para baixo, mas ele deve exultar, não por causa da perseguição em si, mas por Cristo ser honrado em sua vida. Deve se lembrar de Jesus, que quando ele foi para a cruz, ele, o autor e consumador da fé, a Bíblia diz, ele deve viver olhando para ele, porque pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Está em Hebreus 12:2. Então nós devemos ser como Jesus, né? Olhar para ele e imitá-lo nessas horas. Essas atitudes do crente nascido de novo são impossíveis para o homem natural. O homem natural vai retaliar quando é perseguido, vai ficar ressentido e muitas vezes vai ficar deprimido, e alguns até vão encorajá-lo a se vingar, né? E ele não deve fazer isso. Agora, pergunta final: como é possível se alegrar com a perseguição? Né? Será possível fazer isso? Eu vou falar disso no próximo vídeo. Até que nos ajudou o Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a entender a plenitude das bem-aventuranças que Jesus nos prometeu. Um grande abraço, fica na paz.